Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos a esta Unit 3. Estamos na nossa unidade de número 3, a última unidade desse componente curricular, que é a língua inglesa. E aí, o que a gente vai fazer nessa unidade 3? Vamos aprender muitas coisas interessantes, muitos tempos verbais importantes, como os tempos simples. Entre outras coisinhas também, a gente vai falar sobre isso já já. E vamos começar nossa Unit 3 falando sobre o Simple Past, passado simples. Vamos começar? Let's begin? Aula 31.1 que inicia essa sua Unit 3. E o título da aula é este aí. I order a burger. Ou seja, eu pedi um hambúrguer. Exatamente. Nós vamos falar sobre o Simple Past, os verbos regulares. Por quê verbos regulares? Porque no inglês a gente vai ter dois tipos de verbos, certo? Os regulares e os irregulares. Hoje o nosso foco vai ser apenas nos verbos regulares, que eles têm regras. Por ter regras, as coisas ficam mais fáceis. Mas antes de a gente começar a nossa aula, temos aí, o que deveria até vir antes, né, um conteúdo do componente curricular de inglês do primeiro ano do ensino médio nessa nossa terceira unidade. A gente vai ver sobre o Simple Past, a gente também vai ver sobre os verbos regulares e irregulares. Vamos também entrar no Past Continuous, passado contínuo. A gente viu sobre o presente continuous, e agora a gente vai ver sobre o passado, tudo bem? Também vamos ver sobre a forma afirmativa, negativa, interrogativa desse passado contínuo. Então perceba bem, a gente viu lá na segunda unidade o presente simples, o presente contínuo. Aqui na terceira a gente vai ver passado simples, passado contínuo. Vamos também ver pronomes relativos. Futuro também, logo depois do passado vem o futuro com will. Tem dois tipos de futuro no inglês. Futuro com will e o futuro com going to. Nós vamos ver as formas afirmativas, negativas, interrogativas dessas duas formas de a gente falar no futuro no inglês. Não apenas existem essas duas formas, certo? Mas quando a gente está falando de futuro simples, vamos falar sobre essas duas formas. E aí, a gente também vai ver o future continuous, futuro contínuo. Os nossos pronomes interrogativos, que também são chamados de WH words. Também vamos ver os pronomes indefinidos. Question tags, que são muito legais, importante a gente saber. É aquele nosso né no final de algumas frases, quando a gente fala em português, não sei o que, né. Então, mais ou menos isso a gente vai ver sobre question tags. Tempos simples e progressivos. Textual genre, que na verdade esses tempos simples e progressivos tem a ver com as question tags, tá? A gente vai ver tudo que a gente viu nessa unidade, a gente vai colocar nas question tags. Textual genre, reading strategies, o que é isso? Gêneros textuais e estratégias de leitura, que são essas três aqui, muito pedidas na hora que você faz lá a interpretação de texto. Então, assim, tem a prediction, a scanning, eu vou explicar o que significa essas três. E, por último, questões aplicadas no Enem. Vamos também ver sobre questões aplicadas no Enem. E aí, gente, muita coisa para a gente estudar essa unidade. Mas antes de começar a aula, toda aula tem uma habilidade. Hoje você vai participar de processos de produção individual, colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, as pessoas que usam em funções dessa língua no mundo contemporâneo. Let's begin, vamos começar. Temos aí esta imagem super delicious de um hambúrguer. E a gente chama em inglês, a gente pode chamar também de burger. E aí a pergunta é essa aqui. Who ordered a burger? Quem pediu um hambúrguer? Perceba que temos um verbo nesta
nesta minha frase. O verbo é justamente esse aqui que está sublinhado, certo? E esse verbo está no passado. Passado. Presta só atenção numa coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês. Este verbo, quando ele não está conjugado no passado, ele é desta maneira. Order. Certo? To order, ou seja, pedir. Quando eu quero colocar ele no passado, perceba que houve uma certa mudança. Foi colocado, foi adicionado um sufixo ao fim deste verbo, que este sufixo é um sufixo do passado no inglês. Daí vocês vão notando a cada slide, a cada frase, até chegar o momento da explicação, certo? No fim de todos esses verbos, você vai achar uma diferença. Vamos lá? Olha o Lucas, ele fala o seguinte: Hi, my name is Lucas. Yesterday, I ordered a big burger. Oi, meu nome é Lucas. Ontem eu pedi um grande hambúrguer. E a Laura? Desculpa, Laura não. Arumi. Eita, diferente de Laura para Arumi. Arumi diz o seguinte: Hi, my name is Arumi. Last week we ordered sushi. Porque, né, a descendência ela é com certeza japonesa e ela pediu o quê? Ela pediu um sushi. Ela disse assim: Oi, meu nome é Arumi. Semana passada, porque a gente tem que falar, se a gente está falando de passado, a gente vai usar tempos no passado, certo? Nós pedimos sushi. This is Lucas. He ordered a big burger yesterday. Ele pediu um grande hambúrguer, né, ontem. Perceba essa palavra yesterday, ela é muito utilizada nos tempos do passado. Afinal de contas, ela significa ontem. Ontem já passou, é passado. This is Arumi. She ordered sushi last week. Esta é Arumi, ela pediu sushi semana passada. Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Notaram que quando eu falo semana passada aliás, não é pergunta não, um apontamento aqui. Quando eu falo semana passada, a palavra semana vem depois e a palavra passado vem antes. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela funciona como um adjetivo. Em inglês, o adjetivo vem na frente do substantivo, para caracterizar qual tipo de semana é. Semana o quê? Semana passada. Não é na próxima semana, é na semana passada. Então, last, que é passado, não somente significa passado, a palavra last também significa último, dentre outras coisas. Last week, semana passada. Outra coisa, notaram também que eu estou falando aqui sobre ela. Já no outro slide, eu falei sobre ele. E o meu verbo continuou da mesma forma, não houve mudança. Aí você fala, eu aprendi que lá no presente simples, vamos voltar lá no presente simples, que a terceira pessoa do singular, eles são os diferentões. Eles recebem uma terminação ao fim do verbo. Ok? Mas isso é lá no presente simples, aqui o passado as coisas vão mudar. Eu diria que no passado as coisas ficam mais fáceis. Porém, também tem suas dificuldades na questão de você saber como é que o verbo vai vir. Se ele vem com algum sufixo, se ele vai vir completamente diferente. Como a aula de hoje a gente só vai focar nos verbos regulares, então vocês vão notar que todos os verbos vão acompanhar todos os pronomes pessoais da mesma forma. Tanto singular quanto plural, eu vou usar o mesmo verbo, o que não acontece no português. No português a gente, por exemplo, se eu for falar eu pedi, quando vai ser para você, você pediu. Ele pediu. Nós pedimos. Aí vai mudando de acordo com cada pronome pessoal. No inglês, essa parte é a coisa mais fácil. Então, você vai usar essa palavra aqui, que é a palavra pediu no passado, order, no sentido de pedir comida, nesse sentido de pedir comida, tá? A gente está falando sobre comidas. Você vai notar que ele vai ser usado com todos os pronomes pessoais, sem alteração de absolutamente nada
Claro que o verbo houve uma alteração, mas não na hora de usar os pronomes pessoais. E aí eu pergunto para você, student, and what about you? E você? In the last time you used an app, you watered? Ou seja, eu quero saber se você, nesses últimos momentos aí da sua vida, usou aí um app e o que você poderia ter pedido, né? O que você pediu o quê? Aí temos aí as duas opções que a gente viu, mais uma terceira lá em cima, que é a pizza. Então temos aqui hambúrguer, sushi, tá? A gente vai falar sushi, não sushi. Pizza. Muito bem. I ordered hamburger, I ordered sushi, I ordered pizza. Ou seja, eu pedi hambúrguer, sushi e pizza. Aí olha só. The person accepted the package that morning. A pessoa aceitou o pacote naquela manhã. A manhã já passou, provavelmente estamos à tarde ou à noite, ou até pode ter sido na manhã do dia anterior. E aqui tem uma frase onde the person é o sujeito. Perceba que eu não usei o pronome pessoal, porque você nem sempre precisa usar um pronome pessoal para fazer uma frase em inglês, para deixar bem claro. Então, a pessoa, não sei quem é, pode ser um homem, uma mulher, uma criança, tanto faz. A pessoa aceitou, accepted, the package, o pacote, naquela manhã. O verbo principal é o verbo aceitar, que vem assim, do verbo to accept. Ele vem assim. O que foi que alterou nele? Foi a presença desse ed no final, que é justamente ele, o sufixo do passado em verbos regulares. Mas não somente ele, vai ter outras situações também que vamos ver já já. Temos aí, the children. The children behaved in the school trip. As crianças se comportaram na viagem escolar. The children behaved in the school trip. As crianças se comportaram na viagem escolar. Então, vem aqui a questão do behaved, que é, aliás, behaved, que é o meu verbo principal. Ele, se esse meu ed, fica behave. Com o meu ed, fica behaved. Behaved, certo? Perceba que o verbo, ele terminou com o quê? Com e. Terminou com e. E aí, o que aconteceu com ele? Eu só acrescentei o d no fim para deixar ele no passado, com a ideia de passado. They enjoyed the day. Eles curtiram o dia, aproveitaram o dia. They enjoyed the day. Perceba que aqui o meu verbo principal é o verbo enjoyed, que na sua forma natural, sem o passado, ele é escrito desta forma. Enjoy, enjoy. E aí o que acontece? Termina no Y. E o que aconteceu aqui? Eu acrescentei mais um sufixo, que é esse ed no fim dele, para determinar o passado nele. Tudo bem? The guy opened the book early. O garoto, the guy, opened, abriu, the book, o livro, early, mais cedo, certo? Então, o verbo principal é o opened, que todo mundo conhece, e vem do verbo to open, que é o verbo abrir, certo? Então, toda vez, mais uma vez falando isso, que eu sempre falo, que o verbo tem o to antes, é porque ele está na sua forma do infinitivo, ou seja, não tem conjugação, não está no passado, no presente e no futuro. Daí o verbo passa para cá numa frase no passado, olha a mudança que acontece nele. A mudança é essa questão do ed no final. E agora sim, past
simple ou simple past. Que é isso? Usamos o passado simples para indicar ações que começaram e terminaram no past, no passado, assim como ações e hábitos que existiam, mas não existem mais. The girl painted her face before the photo. Ou seja, a garota pintou o rosto dela, her face, before the photo, antes da foto. Aí eu venho aqui e percebo que o meu verbo principal é o verbo pintar. Por quê? Geralmente, isso não é uma regra geral, geralmente, você reconhece um verbo no passado em frases afirmativas. Eu vou deixar bem claro isso. Em frases afirmativas, não em negativas, não em interrogativas, em frases afirmativas, principalmente em frases afirmativas. Quando o verbo ele vem antes, ele vem depois do sujeito. Então, assim, é muito... Depende, pode ter alguma coisa entre o sujeito e o verbo no meio? Pode ter, mas uma frase afirmativa básica, você percebe aqui que temos o sujeito, que é o the girl. The girl é a mesma coisa que she, que é a mesma coisa que, por exemplo, Anna. Então, Anna painted her face. She painted her face. The girl painted her face. Tanto faz. Escolhi aqui colocar o the girl, a garota, para não especificar quem é. E a palavra painted é o verbo que vem depois do sujeito. Basicamente é assim que funciona nas frases afirmativas, certo? Então a garota pintou, painted her face. E o verbo painted é esse aqui, do verbo to paint. Então perceba que ele termina com T na sua forma natural, na sua forma base. Aí quando vai para o passado, ele fica com ED no final. E aí, pronome sujeito ou substantivo, verbo no passado simples, a coisa que eu acabei de falar para vocês, certo? Ou seja, um pronome pessoal, um sujeito, um substantivo, para ser o quê? O sujeito da sua oração e logo depois um verbo no passado simples. Olha aí, past simple regular verbs positive. Aqui estamos falando de verbos regulares na forma positiva, na afirmação. Temos aqui alguns verbos bem fáceis, como o verbo talk, conversar, play, que pode ser jogar, brincar, tocar um instrumento, né? Like, que é o verbo gostar. Arrive, que é o verbo chegar. Temos aí I talked. I talked. Perceba que a mudança é apenas esse ED no fim. Play, they played. A mesma coisa. O ED no fim. Like it. He was nice. Ele era legal. I liked him. Eu gostei dele. Perceba que a mudança é apenas esse D e não E. Por quê? Porque o verbo termina com E, portanto, eu não preciso repetir esse E. Eu só vou colocar o D, certo? Então, olha só, lá desde o início, porque eu não li essa parte aqui, que é o quê? Que é o complemento da minha frase. I talked to Sue yesterday. Eu conversei com a Sue ontem. They played tennis on Saturday. Eles jogaram tênis no sábado. He was nice. Ele era legal. Was é o passado do verbo to be, um dos. Então, ele era legal. I liked him. Eu gostei dele. I liked him. They arrived last night. Eles chegaram ou elas chegaram noite passada. Então, percebam, esses dois aqui, o que aconteceu? Eu apenas acrescentei o ED ao fim do verbo e eu magicamente transformei esse verbo no passado. Então, talked vai ser conversei, conversou, conversaram, conversamos e assim por diante, no português. Até porque o simple past, ele é o similar do passado simples no português.
Like e arrive, esses dois verbos, eles terminam com a vogal E. E o que acontece quando o verbo termina com a vogal E? Você vai apenas somente acrescentar o D no final, a letra D, porque já termina com a vogal E. Então, você não vai precisar fazer essa questão de colocar um E de novo. Então, vocês já compreenderam que para verbos regulares do passado simples, você vai precisar do famoso ed. Eu chamo ele de ed, que o nosso ed. Só que ele não é o único. Existem algumas coisas que você vai fazer em alguns verbos. Porque, por mais que seja muito simples, muito prático e muito fácil, as regras existem as suas variações. E a gente vai ver isso agora. Olha aí. Spelling rules, ou seja, regras de ortografia. Isso vai servir para você na hora de escrever, também vai servir na hora de você verbalizar, por que não? Então, olha só, o que vai acontecer? A maioria dos verbos, você vai adicionar o ed ao fim para deixar ele no passado. Detalhe muito importante. Só vai acontecer isso em frases positivas, afirmativas, somente positivas. Não vai acontecer isso em frases negativas, não vai acontecer isso em frases interrogativas, que a gente vai aprender, certo? Então, temos aí to talk, conversar, talked. To play, tocar, brincar, jogar, played, certo? Agora, a segunda regrinha. Essa foi a primeira, que é a regra geral. A segunda, verbos terminados em E, que termina já com a vogal E, você só vai adicionar a letra D no fim desse verbo. Como o verbo to like, o verbo gostar. Então, vai ficar liked, com D no final. Você não vai acrescentar outro E de jeito nenhum. Ok? Pegaram isso aí? Bem simples, bem prático, bem fácil. Agora, verbos terminados em Y, essa é a terceira regra. Verbos terminados em Y, só que precedido de consoante, presta bem atenção, eles têm que ser precedidos de consoante. Você vai retirar o Y, você retira esse Y e acrescenta I, E, D. Aí a mudança é bem maior, porque você vai tirar uma letra do seu verbo original, né, que faz parte do verbo, ele vai embora, e você vai acrescentar o I no lugar dele, e logo depois o ED que ia vir naturalmente. To worry, que é o verbo preocupar, vai ficar worried, que é preocupado, e assim por diante. Preocupei, preocupou, blá blá blá. To try, que é o verbo tentar, vai ficar tried, que é tentou, tentei, tentamos. I try so hard, eu tentei bastante e assim por diante. Tip, uma dica aqui para você. Past simple é o mesmo para todas as pessoas, como eu falei lá. Repito. Por exemplo, I play tennis, eu joguei tênis. He played tennis, ele jogou tênis. We play tennis, nós jogamos tênis. Portanto, você não vai alterar esse verbo como a gente faz em português, que é uma mudança para praticamente todos os pronomes pessoais. Olha que facilidade que é o inglês nesta questão. Só que tem mais um detalhe, attention, atenção aí. Tem uma outra regra, a regrinha que seria a quarta, que é a seguinte. Há verbos em que a past form é formada com a duplicação da última letra, consoante, e depois o ED é acrescentado. Geralmente esses verbos têm a terminação consoante, vogal, consoante, que é aquele nosso famoso CVC. Não são considerados verbos irregulares, que a gente ainda vai ver, porque os irregulares, gente, eles mudam para dedéu, eles ficam bem diferentes
do verbo original. Alguns nem tanto, alguns bastante, alguns permanecem até a mesma coisa, enfim. Mas sim, eles são regular verbs, eles são verbos regulares. Temos um exemplo aqui para você da palavra program, que é o verbo programar, certo? O que vai acontecer com esse verbo? Perceba aí que o final desse verbo, o final dele, do verbo program, ele termina em consoante, vogal, consoante, certo? Todo mundo já está vendo aí. O que vai acontecer? Você vai dobrar a última consoante, ou seja, acrescentar ela mais uma vez, e aí sim você vai acrescentar o ed, o nosso ed, que é aquele sufixo do passado. Compreenderam? Então, let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Complete as frases com o verbo correto no passado simples. Temos temos alguns verbos aí. Listen, escutar, pass, passar, play, jogar, tocar, brincar, walk, caminhar, watch, assistir, talk, conversar. Temos aí essa conversa do James e da Sue. Então, o James fala o seguinte: I, tem o início aqui do verbo, temos quantos verbos com W? Dois verbos com W. Qual dos dois a gente vai usar? Home with Sue, ou seja, home é casa. Então, assim, parece que ele o quê? Que ele caminhou para casa com a Sue. Sue Black, nome dela. Então, eu acredito que aqui a gente vai colocar o verbo walk no passado. Então, vai ficar como I walked home with Sue. Próximo. We tem um P. Só tenho quantos verbos com P aqui? Dois verbos com P. Pass e play. Nós through the garden. Aqui só pode ser o meu verbo passar, porque eles estavam caminhando até a casa e aí eles passaram por um jardim. Então só pode ser o verbo passar, que é o verbo pass, que vai ficar com ed no final. Tá vendo como eu faço o passado? Só acrescento o ed. A Jane fala o seguinte: I, alguma coisa, to music in the garden. Então, se ela tá falando de música, a gente só pode usar o verbo listen, que é o verbo escutar. I listened to music in the garden. At home, em casa, eu tenho agora aqui o quê? A palavra TV, e aí eu tenho o verbo watch, que só pode ser, obviamente, ele do que eu tô falando. I watched TV. Eu assisti TV. Lodge Gray diz o seguinte: we, temos um P, tá faltando só o play, e a gente tá falando de tênis. Então, we played, nós jogamos tênis together, juntos. Aí tá faltando o meu verbo talk, que é esse aqui. We talked, com ed no final, about business. Nós falamos sobre negócios, certo? Então, vamos lá mostrar mais um pouquinho para vocês. Então, perceberam, né, que é bem simples. O que eu fiz no fim desses verbos? Só acrescentei ed no fim deles. Eu não alterei nada, porque eles fazem parte da regra geral, aquela regra que eu só acrescento o ed, porque nenhum é CVC, nenhum termina com consoante, vogal, consoante, exceto a palavra listen, só que a palavra listen, ela não faz parte da regra, aí você tem que lembrar lá, vou até voltar, ó, geralmente esses verbos têm a terminação consoante, vogal, consoante, mas nem sempre você vai usar essa regra, certo? Para todos os verbos, para deixar bem claro. A gente até comentou isso sobre lá numa aula da unidade 2, que foi a aula do presente contínuos. Comentei sobre essa questão, que nem sempre você vai colocar
essa questão do CVC, você vai dobrar a última consoante. Então, listen, apesar de ser consoante, vogal, consoante, ele não está nessa regra, certo? E aí sim, vai ficar desta forma. Vamos para a próxima. A próxima é essa aqui. Put the correct form of the verbs in the past. Coloque a forma correta dos verbos no passado. Temos aí 6 verbs, 6 verbos. O verbo study. Aí você olha o study e fala, ele é da regra lá do Y. E neste caso, da regra do Y, você não tem exceções, certo? Na verdade, o que acontece é, todo verbo que termina com Y precedido de consoante, você vai fazer o quê? Você vai tirar o Y, certo? E aí, depois de você tirar o Y, você vai acrescentar o ED, e mais antes o I no lugar do Y. Então, IED. Só que quando o verbo termina com o Y precedido de vogal, você não vai mexer em nada, como esse aqui, ó, o verbo play. O verbo play terminou em Y, mas ele vem precedido de vogal. Você não mexeu nele, não alterou ele, ele vai continuar da mesma forma. Só funciona para verbos terminados com Y precedido de consoante, quando ele vem depois de uma consoante, certo? Então, como é que vai ficar aqui no passado? Muito simples. Eu escrevo toda a palavra até a letra D. No Y eu corto ela e acrescento o IED aqui. Studied. Aí temos o verbo deny. Deny, que é o verbo negar. O verbo deny é o verbo negar. Eu olho para ele e vejo assim, pera lá, ele é da regra do Y, né? Que não tem essa questão de às vezes vai, às vezes não vai. Sempre vai. Quando é um Y, preciso de consoante, eu corto o Y. O que eu faço? O que eu faço com ele? Eu vou acrescentar o quê? O IED. Então, denied. Negar, negado. Eu neguei, você negou, I denied, assim por diante. Arrive, que é o verbo chegar, arrive, ele é da regra de verbos que terminam com E. Então, eu sei que verbos que terminam com E, eu vou lá e só acrescento o quê? A letra D. Pronto, arrived. Stay, que é o verbo ficar, ele tem Y no final, mas ele é precedido de vogal, então eu não vou alterar em nada aqui. Faz parte da regra geral. Então, vai ficar como? Stayed. I stayed at home, eu fiquei em casa. Próximo, o verbo beg. O verbo beg. O verbo beg, como vocês podem perceber, ele é aquela coisa lá do consoante, vogal, consoante. E ele é um verbo monossilábico. Então, os verbos monossilábicos, eles entram nessa regra da consoante, vogal, consoante. Então, consoante, vogal, consoante. Então, o que vai acontecer aqui? Eu venho, escrevo o meu verbo, dobro a última consoante e acrescento o ED. Então, um verbo que era bem pequenininho, ele ficou bem grandão. Begged. Refer vai ficar como? Da mesma forma lá da minha regra do refer, vai ficar a questão do consoante, vogal, consoante. Porque a gente tem aqui, ó, consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer? Eu venho e dobro a minha última consoante, que é a letra R, para acrescentar ED. Referred. Temos a próxima, que é complete the sentences using the correct form of present continuous, future and the verb in the brackets. Então, assim, você vai, na verdade, colocar... Aqui tá doido, tá, gente? Você vai completar as sentenças usando a questão do verbo no passado, tá? Present continuous, porque tá doido isso aí. Então, você vai colocar o passado. Eu tenho até uma outra slide lá que já está toda a resposta. Então, temos o verbo walk, o verbo start, o verbo climb, o verbo reach, o verbo wash, watch, direct, order e watch. De novo. Então, vamos lá ver como é que vai ficar, na verdade, esses verbos no
passado, no past simple. Past simple, tá? E não futuro, tá doidão isso aí. Agora sim, olha só. Com as respostas, já tem a resposta aqui, vamos logo fazer com as respostas que é bem melhor. Então a gente tem aqui last Saturday, noite passada, last Saturday, Mr. Jones walked. Então o verbo walk passou para cá com o quê? Com ED, que é a regra geral. Through his yard and then he started. Ou seja, ele andou pelo seu jardim, yard, e depois, and then he started, ele começou, o verbo start passou para cá com ED, porque faz parte da regra geral. To read a lot of newspaper, ele começou a ler muitos jornais. After that, he climbed. Aí você tem aí o verbo climb, que significa, ó, ele é da regra geral, a regra geral, onde você só acrescenta o ED. Então, after that, he climbed, ele escalou, então passa para cá no passado, ele escalou the Leaning Street, ele escalou the Leaning Street when he reached it. Então, presta bem atenção, ele escalou a rua inclinada e ele o quê? Reach, que é o verbo alcançar, passou para cá com ED no final, porque é um verbo que você vai colocar apenas o ED, certo? A newsstand. Então, até agora a gente está vendo o quê? Só essa questão dos verbos da forma, da regra geral. Então, por isso que está muito, muito fácil. Então, ele alcançou aí a banca de jornais, newsstand, certo? O que mais que acontece aí nesse nosso texto? There, lá, he bought more magazines. Lá ele comprou mais revistas, livros, and newspaper e jornal. Perceba que bought é passado, mas olha só, não é regular, por isso que ele está diferente aí. A gente ainda vai estudar sobre isso. Mas dá uma olhada aqui, que isso aqui é um verbo no passado, mas é irregular. Newspaper, ele comprou mais livros, revistas e jornais. He spent all the morning reading. Ele passou a manhã inteira lendo. Que mais? In the afternoon, à tarde, he washed, ou seja, ele lavou. Wash do verbo lavar passou para cá com ED no final. Himself to go to the movie theater, ou seja, ele tomou banho, né? Se lavou aí, né? Para ir pro cinema. There he watched, ou seja, lá ele assistiu, que passou para cá com ED no final, regra geral. A movie about a distant land, ou seja, ele lá no cinema assistiu um filme sobre o distant land, ou seja, uma ilha distante. Who directed, ou seja, o verbo direct, que é o verbo dirigir, passou para cá, certo? Com apenas o acréscimo do ED no final. Então, quem dirigiu esse filme foi a mesma pessoa que fez a Danish Woman, ou seja, a mulher dinamarquesa. At night, he ordered, ou seja, do verbo order, que a gente viu bastante essa aula, ele pediu a pizza and watch, ou seja, and watched. Watched, provavelmente o filme, né? Outro filme que ele foi assistir, certo? Então, essa atividade aqui dessa nossa prática foi bem fácil, porque a gente só tá falando aqui dos verbos, o quê? Da regra dos verbos onde você só vai colocar o ED, por isso que ficou muito fácil. At night he ordered a pizza and watched algum filme aí. Então faltou aqui and watched a movie, um filme. Beleza? Muito simples, muito prático. Presta atenção aí nas nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. I see you next class. Bye.